Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomaf by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje vem trazer uma aula aqui para vocês sobre o conceito de arranjo. Esta aula, na verdade, é uma continuidade de outras aulas que eu vou deixar disponível aí na tela final hoje, né? Que é a aula de princípio fundamental de contagem. Nós falamos também aqui no canal de permutação simples e de permutação com repetição. Então essa é a quarta aula aqui sobre esse assunto de análise combinatória aí que nós vamos ver. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva no canal logo aí abaixo na tela e deixe o seu like se você gostou, acione as notificações e compartilhe essa aula aqui para que outras pessoas como você tenham acesso a essa aula, né? E aprenda esse conceito aí que é muito importante que nós vamos ver hoje aí, né? Então, vamos para a vinheta e logo após a vinheta nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Olá, estamos de volta então na nossa aula de hoje e vamos dar início a esse conceito aí para que a gente não perca tempo, né? Hoje nós vamos falar então de arranjo, pessoal. O que na verdade é arranjo? Arranjo, nós vamos ver, é uma ordenação de objetos, né? Só que diferentemente da permutação, na verdade, né? O arranjo normalmente a gente vai utilizar uma quantidade menor dos objetos que a gente tem aí para fazer o arranjo. Na permutação, normalmente a gente usava todos os objetos. Por exemplo, se fosse a permutação de 10, era todos os 10 objetos. No arranjo, nós vamos normalmente usar uma quantidade menor para fazer esses agrupamentos, tá? Mas a ideia é a mesma, é um agrupamento ordenado. É isso que importa aqui, que é o que nós vamos tratar nessa aula de hoje, né? Por exemplo, olha o que eu trouxe aqui, ó. Se eu pegar as vogais, né, do nosso alfabeto, as vogais do nosso alfabeto A, E, I, O, U, né, e eu posso ordenar da seguinte maneira, olha só, eu posso pegar o primeiro como A, o segundo como E, o terceiro como I, ou eu posso pegar o primeiro como A, o segundo como O, o último como U, né, eu posso fazer todas essas ordenações. Observe o seguinte, eu tinha 5 letras e escolhi 3 delas só para fazer essa ordenação, né, uma ordem. E observe o seguinte, gente, arranjo, existe uma palavra-chave que nós vamos estar usando, que eu vou explicar para vocês hoje aqui. Arranjo, sempre a ordem importa. Então, guarda isto. Ordem importa. Se a ordem não importar, aí não vai ser arranjo. Mas quando a ordem importa, é porque é arranjo que a gente está falando aí, né? Vamos aí para a introdução. Para introduzir o conceito de arranjo, nós vamos iniciar com o seguinte problema. Observa aí. Numa reunião empresarial de uma indústria alimentícia, será realizada uma votação para determinar quem ocupará o cargo de presidente e vice-presidente da companhia. Sabendo que existem 4 candidatos para o cargo, determine quais são as possíveis configurações para a ocupação desses cargos. Observe o seguinte, gente. Existe uma companhia, né, que vai eleger os seus líderes, né, o presidente e o vice-presidente da companhia. Só que o que acontece? Existem 4 candidatos para essas vagas, né? E eles vão escolher 2, né? Um para presidente e o outro para o vice. De quantas formas que a gente pode fazer isso? Vamos lá para a resolução para que a gente entenda um pouco melhor essa ideia. Observe o seguinte, ó. Nesse exercício, eu vou usar o princípio fundamental, na verdade, de contagem. Na verdade, nesse exercício, eu vou usar a ideia de árvore, né? Nesse exercício eu vou usar a ideia aqui de diagrama de árvore, tá? Não sei se vocês recordam, né? Diagrama de árvore. Então eu vou estar fazendo o uso do diagrama de árvore aqui para conseguir fazer essa ordenação. Observe o seguinte. Eu vou chamar, né, os cargos de presidente e vice-presidente, né? E vou montar esses cargos. Então, primeiro eu tenho que escolher o presidente. Depois eu vou escolher quem vai ser o vice-presidente. Então, observa comigo. Eu tenho, na verdade, aí, ó, 4 pessoas. Eu tenho a pessoa A, B, C, D, né? Eu tenho a pessoa A, B, C e D. Essas 4 pessoas serão as pessoas que vão aí poder estar ocupando aí os cargos aí de presidente, né? Se eu escolher o presidente, aí o que acontece? Essa pessoa não poderá fazer parte mais aí vou dizer assim, da escolha para vice-presidente. Então o que acontece? Você vai ter as outras 3 que não
forem escolhidos para poder participar do cargo. Então vamos ver lá as possibilidades. Olha só. Se eu escolher o A como presidente, então quem que vai sobrar para mim? Vai sobrar o B, o C e o D para vice-presidente. Então, tá aí, os três aí que vão formar, né? Então, o que eu tenho? Eu posso formar um cargo, né, que é o A com B, ou o cargo A com C, ou o cargo A com D. Então, é o que eu tenho aí, ó. Eu tenho o cargo AB, o cargo AC e o cargo AD, né? O que eu tinha, então, na verdade? Olha só. Eu tinha 4 pessoas e já escolhi aí 3 cargos aí usando 4 dessas pessoas. Só que todos esses 3 cargos, todos iniciam como A, sendo o presidente desta chapa aí, vamos dizer assim, desse cargo, né? Então vamos para o próximo. Vamos imaginar agora o B. Vamos imaginar que o B fosse escolhido para presidente, né? Se o B for escolhido para presidente, então a gente tem a opção do A, do C e do D para vice-presidente, conforme vai aparecer para vocês, ó, vice-presidente, né? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter a chapa formada pelo presidente B, né, e o vice-presidente A, ou o presidente B, vice-presidente C, ou o presidente B, vice-presidente D. Então, o que eu tenho? Eu tenho os seguintes cargos. Eu tenho o cargo BA, BC e BD aí, referente aí ao presidente B e seus respectivos vices, né? Ou eu posso iniciar com o presidente C, né, que é a outra possibilidade dentro do diagrama de árvore aí. Iniciando com o presidente C, eu tenho o quê? Eu tenho o A, o B ou o D para ocupar a vice-presidência. Então, eu poderia formar os seguintes cargos. Poderia formar o cargo C com A, né? C com A, C com B ou C com D, conforme está aqui no diagrama de árvore. Olha só. Então, eu tenho mais 3 possibilidades, escolhendo aí agora, na verdade, o presidente, o candidato C. E por fim, né, para o candidato D ser presidente, a gente tem aí como vices o candidato A, B ou C. Ou seja, eu tenho esses como vices, fazendo aí a formação dos cargos. Eu tenho o seguinte, eu posso ter o cargo DA, o cargo DB ou o cargo DC. Então eu tenho mais 3 aí possibilidades de cargos aí com o D sendo o presidente aí dessa chapa, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido até agora, né? Então, agora ficou fácil de contar. Quantos, na verdade, cargos eu consigo formar com essas 4 pessoas? Eu consigo formar aí distintos, né, cargos diferentes, eu consigo formar 12 cargos diferentes, ou seja, tem um total de 12 cargos que eu posso ser formado aí com essas 4 candidatos aí para a presidência e a vice-presidência. Observe o seguinte, gente. Toda vez que eu for fazer um arranjo, eu posso usar essa ideia? Posso, né? Mas nós vamos ver uma forma de fazer bem melhor aí, que a gente não vai precisar de fazer esse diagrama de árvore aí, tá? Que é o que a gente vai ver agora dentro da definição de arranjo. Então vamos lá. A definição de arranjo nos diz o seguinte, ó. Dado um conjunto de N elementos distintos, nós vamos chamar de arranjo de N elementos tomados KK, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. N elementos tomados KK, sendo que o K pode ser menor ou igual à quantidade de elementos, que é o que eu falei lá no início, que é o seguinte, olha só. O arranjo é como se fosse uma permutação, tá? Só que normalmente no arranjo a gente usa uma quantidade menor do que a quantidade total de elementos. Eu posso usar a quantidade total de elementos? Posso, né? Mas aí seria uma permutação. O que a gente vai fazer, na verdade, é um arranjo, que é um agrupamento ordenado, com a quantidade menor do que os elementos totais que a gente tem aí para escolher, né? Então, vou repetir aqui de novo, só para que fique mais claro. Ó. Dado um conjunto de N elementos distintos, chama-se de arranjo de N elementos tomados KK, com K menor ou igual a N, qualquer agrupamento ordenado. Observe que isso é importante. É um agrupamento ordenado de 4 elementos escolhidos entre os N's, tá? Nós vamos entender. Observação, olha só. Quando eu grifei aqui a palavra agrupamento ordenado, é por quê? Porque o arranjo, gente, o arranjo só pode ser utilizado, tá? Quando a ordem dos elementos importa. O que significa isso? Lembra na questão aí do exemplo anterior? Eu tinha lá 4 pessoas para ser escolhidos, dessas 4 pessoas, 2. Só que eu ia escolher um para ser presidente e outro para ser vice-presidente. Ou seja, tinha uma ordem. E tinha uma ordem que a pessoa que fosse escolhida para presidente, ela não pode ser vice-presidente ao mesmo tempo. Ou seja,
tem uma ordem, eu escolho quem vai ser o presidente, depois eu escolho quem vai ser o vice-presidente. Por isso que o exemplo anterior é um tipo de arranjo, tá? Então, guarda isso. Arranjo, você tem sempre que avaliar se a ordem importa. Então, arranjo, sempre a ordem importa. Guarda isso, que isso vai nos ajudar quando a gente for fazer exercícios aí de vestibular, de Enem, etc. aí, né? Tanto aqui no canal, quanto também em provas que talvez vocês venham a depararem na vida de vocês. Então, guarda isso, que isso é muito importante. Arranjo, a ordem importa. Então, vamos lá. Como que a gente faz a contagem do número de arranjos, né? Da mesma maneira que a permutação simples e também a permutação com repetição tinha uma fórmula, ou seja, uma expressão para calcular o número lá de contagens, né? No caso do arranjo, nós também utilizamos uma expressão. Observe a seguir, olha só. Vamos pensar o seguinte, ó, dado N elementos distintos, podemos definir arranjo, e nós vamos escrever dessa forma, ANK, AN índice, A índice NK, como número de agrupamentos de N tomados K a K. Dados pelo seguinte, olha só. O arranjo, para calcular o arranjo, o que a gente faz? A gente pega a quantidade total de elementos, tá aqui, o N, e o K é de quanto em quanto que eu quero agrupar, de 2 em 2, de 3 em 3, etc. Né? E o que eu faço? Eu pego o fatorial do total, no caso N fatorial, e vou dividir esse fatorial pela quantidade, na verdade, né, da diferença do total menos o K, que é a quantidade que eu estou pegando. O que significa isso? Eu vou dividir o N fatorial por N menos 4. Então, eu vou dividir o N fatorial por N menos K fatorial. É essa que é a fórmula aí do arranjo, tá? Então, eu pego o total e divido pelo fatorial da diferença do total menos a quantidade que eu quero aí de fazer para fazer agrupamento, tá? Então, vamos continuar aí para que vocês entendam. Vamos ver um exemplo, né, para que vocês entendam. Aplicação de arranjo. 5 amigos participam de um desafio de pênaltis, onde 2 deles serão escolhidos, um para defesa e outro para cobrança. Qual o número de cobranças de pênaltis que poderão ser realizados entre esses 5 amigos, tá? Então a gente tem 5 colegas lá e eles vão brincar de bola, né? Vão brincar lá de cobrar pênalti. O que eles vão fazer? Desses 5, eles vão escolher um para ser o goleiro e o outro para ser o batedor do pênalti, aquele que vai chutar a bola, né, para o gol. Desta forma, a gente quer saber de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso. Observe o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que observar. A ordem importa? Sim. Por quê? Porque eu vou ter, na verdade, ó, a ordem importa sim. Por quê? Porque eu vou ter, na verdade, aí que escolher uma pessoa que vai ser. Então vamos para a resolução. A ordem importa? Sim. Por quê? Porque nesse caso eu vou escolher, né, quem vai ser o goleiro e quem vai ser o batedor. Ou seja, eu vou escolher o goleiro, depois eu vou escolher o batedor. Então esta ordem importa, né? Como a ordem importa, eu tenho então um arranjo. Então nós temos um arranjo de quanto? De 5 tomados 2 a 2. Por que tomados 2 a 2? Eu tenho 5 pessoas e tenho que escolher 2, de forma que a ordem importa, tá? Então, um arranjo de 5 tomados 2 a 2, eu posso escrever, ó, copiei a fórmula, eu posso escrever como A, né, A 5,2. Usando a fórmula, o que eu tenho? Eu tenho aqui o 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Quando eu tenho 5 dividido por 5 menos 2, eu tenho o quê? 5 dividido por 3 fatorial. Né? Primeiro resolve dentro do parênteses, hein? Guarda isso. Desmembrando o 5 lá até chegar no 3, o que eu tenho? Eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Né? Simplificando os 3 fatoriais do numerador com o denominador, sobra aí que eu tenho 20 possíveis, né, pessoas aí para cobrança. Eu tenho 20 cobranças possíveis, ou seja, eu tenho 20 formas possíveis de organizar esses 5 amigos aí em duplas, um para ser goleiro e outro para fazer a cobrança aí no gol, tá? Então essa é a quantidade de arranjo. Vamos ver um outro exemplo? Exemplo número 2. Na parte administrativa e financeira de uma empresa, serão escolhidos 3 funcionários para ocuparem o cargo de chefe, gerente e
tesoureiro dessa empresa. Sabendo que dentre os 10 funcionários candidatos às vagas, todos possuem capacidade técnica para os cargos, determine o número de possíveis chapas, o número possíveis de chapas de chefe, gerente e tesoureiro, que é possível ser formado por esses 10 funcionários. Então vamos lá. A primeira questão que a gente tem que fazer a pergunta é: a ordem importa? Sim, a ordem importa. Por quê? Porque eu vou escolher lá um chefe, um gerente e um tesoureiro, né? Então, primeiro eu vou escolher o chefe, depois eu vou escolher o gerente, depois eu vou escolher o tesoureiro. Então, a ordem importa, né? Então, como a ordem importa, então eu tenho aí um arranjo, né? Eu tenho um arranjo de quê? De 10 tomados 3 a 3, porque eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher eles aí para ocupar cada um dos respectivos cargos aí, né? É óbvio que o cargo de chefe, né, ele é superior ao cargo de gerente, e o cargo de gerente é superior ao cargo de tesoureiro. Então, por isso que tem essa ordem aí, tá? Então, vamos lá então para a fórmula, né? Usando a fórmula do arranjo, eu pego n fatorial sobre n menos k fatorial, né? N fatorial sobre n menos k. Então, o que eu tenho? Substituindo, n é 10 e o k é 3, então eu tenho um arranjo de 10 tomados 3 a 3, que posso escrever como 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, né? Fazendo dentro do parênteses, na verdade, o que eu tenho? Olha só. Fazendo dentro do parênteses, acabei repetindo aqui, tá? Meu perdão. Fazendo dentro do parênteses aqui, 10 menos 3 dá 7, né? 7 fatorial. Então, eu tenho aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, parei no 7. Simplificando o 7, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 9 vezes 8, 72, 72 vezes 10, 720 chapas diferentes. Ou seja, com esses 10 funcionários dessa empresa, eu consigo organizar, na verdade, né, 720 chapas diferentes aí, ou seja, 720 cargos diferentes formados aí por chefe, gerente e tesoureiro. Então, pessoal, gostaria, né, de deixar para vocês aqui, é isso hoje, né, e fazer o convite a todos vocês aí que ainda não são inscritos no canal, que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like se você gostou dessa aula de hoje e deixe aí também acionadas as suas notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Gostaria de agradecer a todos vocês aí, um bom estudo para todos vocês, né? E que na próxima aula nós possamos estar aqui juntos novamente. Um grande abraço, é com o canal Etiromef by Diego Cortes deseja a todos vocês e até mais.